Amém. Nós estamos dando início, né, à aula de número 2, para o estudo de número 23, o cristão e o pecado, né? Nós temos falado aí nas últimas semanas sobre a relação, primeiro, do pecado, né, dos pecados pessoais, e como a gente pode aproveitar, né, e experimentar o amor e o perdão de Deus em nossas vidas quando a gente acaba sendo confrontado de alguma forma ou se encontra, né, de alguma maneira em pecado. E na semana passada nós começamos o estudo número 23, que trata sobre o cristão e o pecado, quando nós falamos um pouquinho sobre as duas pontas, né, da postura que ambas nocivas, né, para o cristão. O perfeccionismo excessivo, que acaba levando para uma carga insustentável, né, sobre o cristão, de uma vida de perfeição diante de Deus. Falamos um pouco sobre isso. Não é questão que temos salvo-conduto para pecar, mas devemos ter a consciência, né, que antes de mais nada, o pecado, né, de maneira geral, ele precisa assustar e surpreender o cristão que peca, né? Eu não posso viver planejando o pecado, mas preciso ser surpreendido por isso, né? Todas as vezes que eu peco, primeiro a ser confrontado, ou se sentir, de certa forma, surpreendido pelo pecado, sou eu mesmo, né? Porque eu não vivo uma vida onde o pecado faz parte do meu planejamento, né? Então, Deus não espera de nós o perfeccionismo, falamos um pouco sobre isso. Falamos que também, do outro lado também, né, o antinomismo, né, é o relaxamento desse padrão, né? Muitos cristãos acabam, de maneira geral, como é que eu posso dizer? Acabam abandonando, né, ou deixando uma vida de santidade, ou da tentativa, né, de viver uma vida de santidade com Deus, de maneira direta, assim, colocando, né, como se fosse algo, já que eu não consigo ajustar esse padrão, eu vou pecar e pronto, né? Eu vou vir no pecado e pronto. Então, a gente, só uma introdução, eu vou pedir nessa noite para a diaconisa Amadilis orar pela nossa vida, para que nós possamos iniciar essa aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a continuidade, né? Vimos na semana passada o que acontece, né, na vida de um cristão, basicamente quando ele peca. Mas hoje eu vou concluir essa aula falando um pouco do que não acontece, né? Acho que tão o mais importante quando saber o que acontece é também termos a certeza do que não acontece, e vocês vão entender já já quando nós começarmos a falar aí até o final da aula. Mas, Diaconisa Madiris, pode orar para nós podermos orar Amém. nessa aula, né? Amém. Glória a Deus. Bendito Padre Santo Celestial, muito obrigado Deus por una aula más abençoada. Muito obrigado Deus por la oportunidad que tenemos de afundar más en su palabra y comprender de que el pecado no puede estar preso en nuestros pensamientos. El Señor ya murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros precisamos declarar nuestros pecados y ser libertos de ellos y no continuar pecando. Que esta aula abençoada nos haga refletir y pensar en que somos libertos de la presión del pecado y debemos pensar en dejar de continuar haciendo lo malo. Abençoa grandemente, ilumina al pastor Lucio y que cada persona que escuche esta aula posteriormente en YouTube sea abençoado en gran manera como lo somos los que estamos escuchando en este momento. Abençoa a cada persona, a cada lar que está en este momento conectado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amém, amém. Obrigado. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês a apostila. Paz, pastora Tânia, Pai Jorge, tudo bem?
Desculpa, eu não vi vocês entrando. Paz do Senhor. Paz, pastor, paz. Tem A paz. paz a todos. Paz. Então, na semana passada, nós tratamos um pouco disso, né? A gente tratou sobre esse perfeccionismo, antinomianismo, né? Falamos um pouquinho sobre o que acontece na vida do cristão, tratando sobre os inimigos do cristão, né? Falamos um pouco sobre o mundo, a carne e o diabo. Eu gosto muito de algumas ilustrações, né? Por assim dizer, que ao longo da minha vida, paz, Priscila, paz, agora eu vi aqui, ao longo da minha vida eu acabei entendendo e aprendendo, né, com o passar do tempo, sobre o dinamismo, né, a dinâmica, né, entre a questão do pecado e as nossas vidas de maneira geral, né? E aí é muito interessante, né, como nós podemos entender, né, como nós podemos perceber que quando você começa a entender e a separar que entre primeiro esses três agentes, né, do pecado, né, como a apostila diz aqui, o mundo, né, a carne e o próprio diabo, né, que são agentes diferentes dentro dessa estrutura, e nós acabamos, né, de certa forma, tendo por comprometimento, né, deixa eu interromper aqui a apresentação, a, a, a forma como nós nos relacionamos, né? O diabo, ele é o nosso inimigo, né? Ele está ao nosso derredor, né? Tentando, de certa forma, né? Destruir, né? De todas as formas, na verdade, possíveis, a nossa vida, né? Tentando tragar a nossa vida. E falamos sobre isso, né? Que o leão tá, o diabo está como um leão ao nosso derredor, como diz Pedro, esperando, né? Talvez só uma oportunidade, que possamos, uma brecha que possamos oferecer para poder tragar, né, a nossa vida de maneira geral. Deixa eu permitir aqui, pronto. Acho que agora vocês vão ver aqui a aparência aqui, pronto. E a partir daí, né, quando nós temos esse entendimento, então a gente está falando aqui sobre três, estava meio distraído no caso, está tentando abrir aqui. Então a gente tem aqui, de maneira geral, quando a apostila fala, ela vai falar sobre três agentes, né? Ela vai falar o mundo, né? A carne e, por final, ela vai falar aqui sobre o diabo. Então, esses três agentes, né, atuam em conjunto, né, de maneira direta e quase que orquestrada na vida daqueles que confessam a Cristo, na verdade, da vida de todas as pessoas, mas, de maneira geral, como a grande maioria das pessoas não tem essa percepção de uma vida com Deus, do que é a santidade, a consciência do pecado, né? Apesar de ter essa atuação, obviamente se sentem menos pressionados, entre aspas, por tudo que cerca, né? Já o crente, como nós temos essa percepção de uma vida de santidade com Deus, como nós caminhamos com Deus e podemos andar com Deus, necessidade de ter uma vida de santidade com Deus, obviamente nós somos muito mais impactados, ou temos a percepção muito maior desse impacto do que uma pessoa daquilo que Paulo chama lá do homem carnal e do homem espiritual. Lembra-se sempre que a gente está tratando aqui sobre, basicamente, três tipos de vida, né? Isso aqui a gente já falou na aula anterior sobre a questão do pecado. Então, uma vida, né? A gente pode, onde tem um trono aqui, né? Em todas elas tem um trono aqui que representa a nossa vida. Um trono que representa a nossa vida, né? E aí sempre aqui o eu, né? Ó, o eu no centro, o trono da vida, Cristo fora do trono. Essa segunda vida aqui, já com Cristo no trono. E o eu fora do trono. E por fim, uma vida com eu no trono
e Cristo fora do trono, mas ainda na vida, né? E aí, de maneira geral, o que o apóstolo Paulo trata é 3 tipos de vida, só uma recapitulação, né? Esse aqui é o homem natural. Homem, quando diz homem, homem e mulher, né? O ser humano, né? Ele trata esse aqui como espiritual. 2 Coríntios 2, capítulo 14 a 16, versículo 14 a 16, 3, de 1 a 4. Natural, o homem espiritual e, por fim, um homem carnal. Então, esses são os 3 tipos de pessoa que a Bíblia identifica, né, que o Senhor identifica através do apóstolo Paulo na vida. E qual é a diferença, né? Só para recapitulando. O homem natural, ele não conhece a Cristo. Então, Cristo está fora da vida e o seu eu está no controle da sua vida. E isso aqui gera uma série de planos e situações totalmente desconectados, né, com o plano de Deus para a sua vida. Então, a vida fica desconexa do plano de Deus. Já o cristão espiritual, ele tem Cristo no centro da vida. Então, todos os seus planos, ações, realizações da sua vida, ele está completamente alinhado, né, com o plano de Deus. Mas Paulo também fala de um terceiro tipo de pessoa, né? Então, um está com eu no controle de sua vida, Cristo fora do centro, o outro está com Cristo no centro, e o eu aqui fora da vida. Ele fala de um terceiro tipo de pessoa, que é o cristão carnal, onde o eu volta para o controle da sua vida e Cristo já não está mais no centro. Por que não está fora? Porque ele já conhece a Cristo, ele só não deixa Cristo governar a vida dele. Então, e acaba tendo a mesma situação que você tem na vida de um cristão natural, de uma pessoa natural, de um homem natural. Os planos de Deus ficam desconexos, né? Os propósitos de Deus ficam desconexos na sua vida. E então, daqui para cá é um estado que nós estamos falando, que nós chamamos, só de maneira ilustrativa, nas últimas aulas, de respiração espiritual. Lembra? Eu falei sobre isso? Respiração espiritual, que é só uma ilustração, tá? Não é uma metodologia, não é uma mágica, nem nada disso. É só uma forma de clarificar uma ideia, né? Então, onde nós aqui expiramos, né? Vou respirar. Inspira e respira. Viramos o pecado, né? Ou seja, confessamos o pecado. Acho que é com esse expiramos aqui. E inspiramos e inspiramos, né? Inspiramos o perdão de Deus. Para nossas vidas. Então, essa respiração, né, espiritual, ela é fundamental na vida do cristão. Por quê? Porque quando nós pecamos, né, nós acabamos incorrendo, né, nessa transição expirar. Quando nós acabamos com X mesmo, pronto, tirando. Quando nós pecamos, nós acabamos, de certa forma, nos tornando cristãos naturais, né? Cristãos carnais, onde nós não temos mais a comunhão com Deus em relação à nossa vida. Então, quando você peca, a gente passa toda a nossa vida nesse ciclo aqui, ó. Se você deixa a carne tomar conta, como alguém cristão, que nascido em Cristo, né? Nasceu de novo, foi batizado, é um cristão sincero, você fica, de certa forma, oscilando nessas duas pontas aqui, ó. Nesses dois tipos de pessoa. Por isso que eu falo assim, irmão, você está na carne. Por causa disso, que você está numa situação onde você está governando sua vida, todos os seus comentários, ministérios, relacionamentos, são construídos a partir, de novo, do controle do seu eu. Isso já não funciona aqui. Né? O homem natural não sabe nada. E a Bíblia diz, olha, o homem natural ele não conhece nada, por isso ele não discerne as coisas espirituais. Mas o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Então, quando nós pecamos, nós devemos praticar, né, esse conceito que, para facilitar, chamamos de respiração espiritual aqui, né, da parte do conceito transferível, que é o quê? Eu expiro, né, o pecado, quer dizer, coloco para fora, eu confesso o pecado diante do Senhor e inspiro, né, e inspiro o perdão de Deus para minha vida. Esse processo de confessar o pecado, dizer, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo, né,
dando nome, né, ao pecado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz dessa forma, o Senhor me perdoa, quero corrigir essa área na minha vida. Né? Que a gente tem maneira de pecar no varejo e querer confessar no atacado, né? Senhor, me perdoa por tudo, amém. Não, você precisa ter um tempo de oração com Deus, de confissão diante do Senhor, daquilo que é o seu pecado, a sua fraqueza. Senhor, toma a minha vida, toma a minha linguagem, toma a minha mente, toma o meu olhar, não sei qual é o seu pecado. E aí, naturalmente, quando nós confessamos, no poder do Espírito Santo, né, a gente toma posse do perdão de Deus e a gente passa a viver de novo como um cristão espiritual. E é isso que a gente tem falando nas últimas aulas. Só que esse processo aqui, ele é tomado por alguns agentes, né? O primeiro dele, nós falamos na semana passada, é o mundo, né? Todo o sistema, né, mundano, ele é patrocinado por Satanás. A Bíblia fala claramente, Jesus diz claramente que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está firmado, foi entregue a Satanás, né? Quando o homem peca, né, no Éden, ele é entregue a Satanás. Então, o mundo, né, tudo o que está aqui, ele tem como objetivo principal transformar o cristão de um cristão espiritual para um cristão carnal. O que a gente está falando aqui? Sistema, né, mundano, pressões sociais, né, sistema, pressão social, estrutura de ensino, né, tudo no mundo hoje, né, de certa forma, ele, na grande maioria das vezes, ele vai confrontar a nossa fé. Então, isso aqui vai te levar a uma vida de um cristão carnal, onde você acaba praticando, né, e se adequando a esse sistema, ou por aceitação, ou para não ser criticado, e aí acaba abrindo mão dos seus valores para se enturmar nessa estrutura. Eu vou pular aqui a carne, porque eu quero tratar aqui disso antes, mas o diabo é muito claro, né? Que ele também trabalha para transformar um cristão no cristão carnal, mas com um intuito ainda maior, que é levar junto com ele o maior número de pessoas possíveis para o inferno, né? Assim, a gente precisa começar a tratar isso de maneira clara, né? Tipo, as igrejas pararam de pregar, a maioria delas, sobre o inferno, e não tem... Aqui a disputa, né, nunca vai ser e nunca deixou de ser por nenhuma outra coisa que não seja pela sua alma. Levar a minha e a sua alma para o inferno. Esse é o grande objetivo de Satanás. Não é roubar o seu carro, não é quebrar a sua empresa, não é... Isso só meios para que um propósito maior. Qual o propósito? Tomar o seu filho, a sua filha, o seu marido, sua esposa, você, e levar as pessoas para o inferno. Porque não é que ele vai, talvez, perder no final. A Bíblia diz que ele já está vencido. Jesus venceu ele na cruz, então ele já sabe disso. Então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, da mesma maneira que todas as coisas que Satanás e o diabo têm como intenção vão cooperar, entre aspas, para levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno. Lá no início das aulas nós falamos sobre isso, né? Nós tínhamos lá o Kairos de Deus aqui em cima, né? O homem aqui, em algum momento, ele cai, né? Nessa linha de Deus tem a queda, e aí o homem segue numa linha de tempo que a gente chama de cronos separados, para separados de Deus, e onde o final dessa linha, para toda a humanidade, é o inferno. E aí, através do amor de Cristo, o que ele faz? Deus estabelece aqui um novo e vivo caminho. De maneira que aquele que estava perdido, agora ele pode normalmente tomar uma vida de eternidade com Deus, através de Cristo Jesus. É um novo e vivo caminho. Através de Cristo a gente tem acesso a essa salvação. Então, quando nós falamos sobre essa questão do diabo, ele é perigoso, não pode ser ignorado, e nós precisamos entender que todo o tempo, tudo que acontece na nossa vida, de certa forma, tem um cunho espiritual. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar alertas sobre essa batalha. É uma batalha espiritual, você não precisa espiritualizar tudo, né? Ai, meu Deus, o meu boleto atrasou, é uma batalha espiritual. Não, você precisa ver, você precisa se planejar financeiramente melhor, se você não gastou mais do que você devia, né? Nós somos seres humanos dotados de inteligência, então tem coisas que você precisa racionalizar e entender. Ai, meu casamento
não está funcionando, tá? Tudo bem, pode ser batalha espiritual, mas pode ser que você é grosso, que você não dá atenção à sua esposa, ou que você não trata bem seu marido. Então, assim, existem coisas que são no âmbito espiritual, mas existem coisas que são de ordem prática, né? É óbvio que nessa esfera, né, de eu tenho aqui um mundo espiritual e aqui um mundo natural, é obviamente que essas coisas interagem uma com a outra, né? O tempo todo. Então, se eu dou brecha na minha vida, no meu casamento, naturalmente, sendo grosso com a minha esposa, espiritualmente existe a possibilidade, uma brecha para o diabo atuar, o mundo atuar, e e meu casamento seja destruído, né? Então, por exemplo, minha família, meus filhos, enfim, tudo isso, nós vivemos nessa guerra constante, não é à toa que em Efésios nós vamos tratar sobre a armadura de Deus. E por que eu deixei a carne por último aqui nessa ilustração que eu estou fazendo? Que é importante que a gente entenda uma coisa que eu entendi muito cedo, né? E eu tento, na medida do possível, praticar isso na minha vida. Nem sempre consigo, mas na maior parte do tempo estou bastante consciente e consigo tomar essa decisão. Que é o seguinte, olha, se você tem aqui o pecado, né? Você tem aqui o pecado, você também pode... eu vou colocar aqui que tem você. Né? Você. Ou eu, não faz. O que nós precisamos entender é que entre nós e o pecado, ele tem um espaço. Existe aqui entre nós e o pecado um espaço. E esse espaço nos dá um tempo de escolha. O que você está falando, pastor? Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou dizendo o seguinte. Quando eu penso de alguma forma, né? Me vem um pensamento para falar mal de alguém. Né? Vou focar. Vou falar mal da vida de uma pessoa, diretamente. Entre o desejo de fazer isso, que me vem à mente e ao coração, e o momento de fazer isso e converter esse pecado, dissídias, facções, fofoca, existe um tempo de escolha. Nesse momento aqui, eu posso tomar uma decisão, se eu peco ou não. Quando eu venho um pensamento pornográfico, um pensamento para ter relações sexuais ilícitas, eu tenho entre o desejo, pensei, visualizei, imaginei, entre esse pensamento e eu chegar lá e consumar o pecado, sempre existirá um tempo de escolha. Eu posso escolher não fazer. Mas, pastor, isso é muito difícil. A Bíblia fala em Gálatas, né? E nós já tratamos sobre isso, de algo que é muito importante e a gente já tratou aqui, que é o fruto do Espírito. Certo? O fruto do Espírito. E ele diz que dos muitos frutos, dos muitos gomos desse fruto, né? Considerando que o fruto do Espírito né? Ele é como se ele fosse, já falei isso também, uma fruta, né? E nessa fruta você tem vários gomos, né? Da estrutura aqui da fruta. Como se uma tangerina, né? E aí, um desses gomos é algo muito importante que a maioria de nós tratamos de muitos temas a respeito disso. Mas nós nos esquecemos que das partes, né, do fruto do Espírito
é o domínio próprio. E é justamente esse domínio próprio que vai atuar no seu tempo de escolha. Se você é alguém que é um cristão que está no momento espiritual, com Cristo no centro da sua vida e vivendo no poder do Espírito Santo, sempre que o pecado for gerado no seu coração, antes de consumar o pecado, vai haver um tempo de escolha onde você vai poder, no poder do Espírito Santo, rejeitar o pecado. Dizer assim, olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou mirar nessa discussão. Eu não vou xingar essa pessoa nessa discussão. Eu não vou brigar, eu não vou falar mal dessa pessoa. Eu não vou ceder a essa abordagem desse ou daquele rapaz, dessa ou daquela menina. Sempre tem um momento, né, onde nós podemos quebrar esse processo, esse sistema na nossa vida. Mas isso só é possível se nós estivermos cheios do Espírito, e cheio do Espírito possuímos o fruto do Espírito. Então, o cristão espiritual, ele possui o fruto do Espírito. O cristão carnal é mais ou menos assim, ou ele vai ter um gomo defeituoso, né? Ou não vai ter nenhum fruto, porque ele simplesmente não consegue manter uma vida com Jesus no centro da vida dele. A Bíblia é muito clara quando ela trata sobre a gente, para cada um de nós, quando ele fala de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito claro quando nós vemos essa escritura, como nós temos que como é que eu posso dizer? Como nós podemos entender que essa vida só é possível de ser vivida diretamente ou de maneira clara no poder do Espírito Santo. E como é que nós podemos, eu estou juntando tudo que nós aprendemos até aqui na escola de discípulos, como é que nós podemos viver essa vida? Praticando as disciplinas espirituais. Pastor, o que são disciplinas espirituais? Oração, jejum, meditação na palavra, solitude, que não é solidão, né? Solitude não é solidão. Solitude é praticar. Jesus praticava a solitude, Jesus não praticava a solidão. Jesus estava, em muitos momentos, ele estava ali com seus discípulos, o que a Bíblia diz? Jesus se retirava para orar e ter um tempo de oração com o Pai. Jesus não estava sozinho, não estava praticando a solidão, ele estava praticando a solitude. Um tempo de intercessão, de oração, de intimidade entre você e Deus. Então, esse sistema, né, de maneira geral, o que eu estou dizendo? Esse sistema aqui, né, todo esse sistema, ele vai trabalhar, esses dois aqui, ele vai trabalhar na tentativa de gerar o desejo do pecado no seu coração. E dar, obviamente, espaço para que você consuma isso, né? Então, o sistema mundano, né? Do sexo fácil, vai te dar condições de você executar aquilo que vem no seu coração. Mas eles vão trabalhar nesse processo. Só que a carne é o instrumento pelo qual você vai consumir o pecado. Consumar o pecado, perdão. E na carne, você tem um espaço no seu coração para tomar uma decisão. Que você e eu só vamos conseguir tomar se nós tivermos o fruto do Espírito, o domínio próprio. Só é possível através do fruto do Espírito. E só quem tem o fruto do Espírito é um homem espiritual, um homem e uma mulher espiritual. E esse homem e essa mulher espiritual só consegue ser espiritual se ela constantemente, e aqui no exemplo que eu dei mais uma vez, praticar esse processo de confessar os seus pecados, né? Viver cheio do Espírito, tomar posse do Espírito, perdão do Espírito Santo, para poder ter essa vida, né, de maneira direta em Deus. Então, nós precisamos ter a consciência, isso é um processo consciente. A maioria das pessoas que eu vejo, né, e que eu acabo, às vezes, conversando sobre esse
tipo de situação ou de vida, né, acaba não tendo a consciência, né? Muitos cristãos vivem como se não tivesse numa batalha espiritual, né? Não tivesse numa batalha constante sobre isso, né? E vivem ali, não, porque eu peco, porque eu... Não, se você não tiver consciência de quem você é, de como ser cheio do Espírito, que você precisa ter o fruto do Espírito, você nunca vai ter domínio sobre isso. Você nunca vai ter poder para vencer o pecado, porque o pecado não pode ser vencido nem por mim nem por você. Só existe uma forma de nós vivermos a vida que recebemos a Cristo. E essa única forma, de maneira direta, é viver uma vida onde Cristo esteja no controle das nossas vidas, né, do nosso coração. Considerando aqui, né, eu vou passar para o próximo frame, considerando que, assim, o que eu sempre falo, né? Dando um exemplo simples aqui. Se você tem uma mesa aqui, né? Vou colocar aqui uma mesa, né? E aí você tem uma mesa aqui, né? Você tem uma mesa aqui e você precisa, de alguma forma, vou dar uma tarefa. Eu já falei sobre isso. Vou dar uma tarefa simples, né? Então, uma mesa e uma pedra. E aí a tarefa é simplesmente você pegar, né? Você pegar essa pedra e colocar ela em cima da mesa. A tarefa é essa: pegar a pedra e colocar ela aqui, ó, em cima da mesa. Só que essa pedra, ela pesa, sei lá, 1 tonelada. A tarefa é simples, é pegar ela e colocar em cima da mesa. Mas ela é fácil? Não, você não consegue fazer isso sozinho. É impossível, é humanamente impossível você pegar uma pedra de 1 tonelada sozinho e você colocar em cima de uma mesa. Ou de uma bancada, que você quer chamar aqui. Então, fácil e simples são conceitos completamente diferentes, né? Diferentes um do outro. São diferentes um do outro. E a vida cristã, ela é fácil. Ela é fácil. Vivemos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Somos tomados pelo poder do Espírito Santo para viver a nossa vida. Jesus nos mandou o Paracleto, Deus conosco, para caminhar com a gente, né? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Só que, de certa forma, perdão, a vida cristã é simples, né? Mas ela não é fácil de ser vivida. Você só consegue viver essa vida, né, no poder do Espírito Santo. Você só consegue viver essa vida no poder de um coração centrado nos planos de Deus e em tudo aquilo que Deus tem para você. Praticando uma vida com Deus, respiração espiritual, praticando tempo com Deus, meditação na sua palavra, consciência do seu pecado, tendo consciência de tudo que te cerca no mundo, que o diabo tem como estratégia, né, que é a mesma desde da queda, e por fim de como sua carne opera. Muitos cristãos, né, eles têm dificuldades de entender essa dinâmica e acabam, de certa forma, vivendo, né, reféns da sua própria carne, da sua própria vida, e não entendem por que eles acabam passando por esses processos. Então, e as penalidades para esse pecado, voltando à apostila, elas são muito claras, né? Para o ímpio, né? Nós já falamos na semana passada, o ímpio que morre sem o perdão dos seus pecados sofrerá o tormento eterno no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, lembra? Já falei também várias vezes, Apocalipse 20, o grande trono branco, todos serão apresentados diante de Deus, todos serão julgados, será abertos os livros das obras, aqueles que... e um outro livro, que é o livro da vida, e aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão condenados, que somos incapazes, dependendo das nossas boas ações, de zerar a conta, a dívida que havia contra nós.
Sempre falamos sobre esse texto, né, que Jesus prende na cruz, Tessalonicenses. A dívida que havia contra nós foi pregada na cruz por Cristo. Então, assim, criou-se um sistema na igreja nos últimos anos que tem muitas coisas em volta, né? Ministérios de louvor, de música, de dança, de som, de mídia, sei lá, de data shoot, um monte de atividades na igreja, né? E a igreja se tornou uma estrutura muito complexa, né? Por toda essa demanda que é natural, né? Departamento infantil, de adolescentes e tudo. E, de certa maneira, as pessoas começaram a perceber somente essa estrutura. Mas o núcleo do cristianismo é bem simples. O que está em jogo é a minha e a sua alma. Ponto. O que está em jogo é a minha e a sua alma. A igreja, ela, antes de mais nada, ela tem um único propósito: anunciar a salvação. E a salvação implica em apontar o pecado. A salvação implica apontar a condenação pelo pecado. Todos os pecados estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E glória a Deus por Cristo Jesus, que veio nos dar um novo e vivo caminho para Deus. E através dele, pela graça e misericórdia, nós podemos ser salvos. E temos a esperança de que um dia ele voltará e nos buscará para viver eternamente com ele. Essa é a mensagem fundamental da igreja. Tudo ao redor disso é acessório. É acessório. Se tudo que nós fazemos ao redor disso não for para atingir esse único propósito, a igreja falhou miseravelmente na sua pregação. Não, nós não somos estruturados para você se sentir bem com seu filho na igreja, nesse aspecto. Podem ter igrejas simples que não vão ter estruturas para o filho, para as crianças. Bom que teria. Mas o papel fundamental da igreja não é ter uma grande estrutura para o bem-estar da pessoa. O papel fundamental da igreja é pregar o reino. Mas, pastor, por que você está falando isso? Não, isso é bom ter lá o Ministério Infantil, de música, de louvor. Claro que é. Eu não estou falando contra essas estruturas. Eu estou dizendo que, como nós colocamos o foco nessas estruturas, o que acontece hoje? Você pega os recursos da igreja, que são extremamente escassos e dificultosos, e você direciona, na maior parte do tempo, para essas estruturas. E acaba ficando em segundo plano aquilo que é mais importante, que é a pregação do reino, a expansão do reino, o sustento do reino. E nós deixamos de falar, né, ao longo do tempo, sobre essas coisas. O bem-estar do ser humano passou a ser mais importante do que a mensagem da cruz. Tem um hino da harpa antigo que falava sobre isso, né? Eu me batizei com esse hino, né, que falava: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Tomarei também minha cruz, até por um dia uma coroa eu trocar. Aí ele começa: rude cruz se erigiu, belo dia fugiu. O cristianismo é isso. A base é essa. Existe o pecado e existe a consequência pelo pecado. A consequência do pecado, a penalidade do pecado é a morte. Separação eterna de Deus. Sendo Deus a vida, Deus é a própria vida. Jesus é a própria vida. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Quando você é separado eternamente da vida, você morreu eternamente. É isso que é a morte eterna. É a separação espiritual de Deus para sempre. Esse é o processo para quem não confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se nós perdemos essa urgência de falarmos da penalidade do pecado para o ímpio, né? Se nós perdemos o processo de apontar para o cristão pecador, que é o segundo item aqui, quando o cristão peca, a perda de comunhão com Deus e com a igreja, né? Perde-se a alegria. Além disso,
quando o crente peca, ele anda na escuridão e tem orações focadas e tem a oração focada na vontade de Deus, né? Então, quando nós precisamos, né, entender de maneira clara que existe consequência para o ímpio. Seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua tia, seu filho, sua filha, seu marido, as pessoas que estão ao seu redor, se elas não receberem a Cristo como Senhor e Salvador, elas vão para o inferno. Não tem um plano B, não tem uma segunda opção. Porque, mas pastor, você está sendo muito enfático, muito duro, né? Se nós como igreja, se eu e você como igreja não tivermos essa visão, nós vamos aceitar ao nosso redor as pessoas com quem nós convivemos, pessoas que simplesmente nós nunca falaremos do amor de Deus para essas pessoas, do amor de Cristo para essas pessoas. Nos tornaremos cristãos acomodados. Porque, não, tudo bem, fulano legal, não vou incomodar ela falando da igreja. Não. Eu odiava que falasse da igreja para mim, de Cristo para mim, de Jesus para mim, de salvação. Eu odiava. Mas hoje, eu dobro meus joelhos e agradeço ao Senhor todos os dias, porque não desistiram de falar do amor de Deus para mim. Então, quando a gente fala sobre isso, é sobre essa necessidade de entender que existe penalidade. Para o cristão pecador, né? As igrejas se tornaram, na maioria, uma passagem de pano, um aconchambramento de cristãos que vivem no pecado. Não tem problema você viver dessa forma. Não, Deus te ama do jeito que você está. Não. Deus ama todo mundo. Mas Deus estabeleceu princípios claros, regras claras para essa convivência em santidade com Ele. É necessário abandonar o pecado. É necessário matar a velha criatura. É necessário abandonar as velhas práticas. É necessário que você morra e que Cristo vive em você, que eu morra e que Cristo vive em mim e você. É necessário. O discurso da igreja não pode ser para, de certa forma, sedimentar, né, ou acomodar para que as pessoas não se sintam confrontadas com o pecado. Ele tem que ser pecado, ele é pecado sempre e deve ser confrontado como pecado. E o final do pecado, né, para aqueles que insistem no erro, né, e aí a gente pode ter a visão arminiana ou calvinista, né, como eu já falei, né, as duas, porque assim, nem a arminiana é tão, perde a salvação de imediato, né, não é isso que, às vezes a pessoa pensa, o calvinismo, aquele uma vez salvo para sempre, o arminianismo perde a salvação toda hora, né, pecou, perde salvação, pecou, perde salvação, porque essa é uma cultura meio que tá, mas não é isso que crê que Deus, a perda da salvação obviamente, sim, ela precisa estar atrelada a uma postura de constante pecado, não abandonar o pecado. E aí o que o calvinismo diz é que essa pessoa nunca foi crente, né? E o que o arminianismo diz é que essa pessoa ela caiu da graça, ela saiu da graça, ela sofreu uma queda da graça. E aí, como forma de prevenção, né, do pecado, eu já falei aqui, as escrituras falam muito claro sobre isso, né? As escrituras, quando aprendidas e memorizadas, nos ajudam a lutar, né, contra o pecado, né? Nós precisamos, né, estar todo o tempo meditando na palavra do Senhor, colocando, né, a nossa intercessão, né, em Cristo, de Cristo, no sentido de que confiar que Romanos 8:34 fala, né, e Hebreus 7:25 trata sobre isso, que Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Demonstrou, Jesus ele está o tempo todo, né, fazendo essa intermediação, essa intercessão, né, diante, né, do Pai, diante do Senhor pelas nossas vidas. E por último, a ideia de que claramente que nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada cristão, ajudando a combater o mal. Ele exerce uma atividade destrutiva sobre seus filhos. Pelo ensino é possível ao crente discernir entre bem e mal, entre verdade e erro,
Além disso, uma ótima maneira de lutar contra o mal é fazer o bem, de modo que o Espírito Santo capacita os cristãos a fazerem o bem. Então, quando nós temos essa percepção, né, quando nós confiamos que Cristo ele intercede por nós, meditamos na sua palavra, entendemos que isso é uma habitação do Espírito Santo, né? Nós conseguimos, de certa maneira, em certa medida, vencer o pecado, não definitivamente. Lembra que nós falamos sobre isso aqui, né? Nós vemos o já e ainda não. Nós já somos livres da influência do pecado já, não somos mais escravos do pecado, mas ainda não estamos livres da sua influência, melhor colocando. Né? Somente quando aquilo que é incorruptível se revestir de aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, nós precisamos ter essa questão muito clara em nossa mente. Né? E aí o remédio para o pecado está justamente a confissão, que é em 1 João 1,9, que eu já falei sobre isso aqui, né? E a ênfase aqui que não adianta você fazer somente mencionar a lista dos seus pecados, mas precisa ter um arrependimento verdadeiro, né? Abandonar, deixar para trás esse pecado. Né? E 1 João 9 eu tenho falado das últimas aulas sobre isso, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos livrar de toda a nossa iniquidade. Então, confessar o pecado, 1 João 9, e inalar, né, tomar para si, confiar no amor e no perdão de Deus para as nossas vidas. É importante, né, que nós tenhamos, né, muito claro qual é a medida, né, dessa relação entre nós e o pecado, né? Como é que isso acontece? E principalmente como nós nos relacionamos, né? E mais uma vez eu colocando aqui, o cristão honesto, nascido de novo, verdadeiramente convertido, que coloca e confia em Cristo como seu único Senhor e Salvador, batizado. Estou falando desse tipo de pessoa. Né? Não estou falando de uma pessoa que eu entendo, vou ficar pecando. Não. Esse tipo de pessoa. Cristão sincero, honesto, diante do Senhor. Então, tão importante, e acho que a maioria das pessoas sabem, que acontece, né, quando nós pecamos, é mais importante também que a gente tenha convicção daquilo que não acontece. Então, por exemplo, o que não acontece quando um crente peca? Ele não cessa, por exemplo, de ser filho de Deus. Não cessa. O fato de eu e você pecar, né, não é viver no pecado. Nós erramos e pecamos. Né? A Bíblia diz que nós continuamos sendo filhos de Deus. Nós nos fomos transformados, nós nascemos de novo. Só que nós passamos a viver uma vida como filhos aquém daquela que nós temos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. O crente nascido de novo, né, ele vai se tornar incorruptível e permanecer para sempre com Deus no futuro. Mas nesse tempo ainda nós temos a intervenção, né, a interferência do pecado. A palavra diz que Deus sonda o nosso coração. E não vai ser pelas nossas obras, né, que nós seremos salvos. Se você fosse capaz e eu fosse capaz de vivermos de maneira a não pecarmos mais, então eu e você, nós seríamos os autores da nossa salvação. É justamente porque nós não conseguimos não pecar, que Deus olhou o mundo e não achou um justo sequer, né? É que nós temos a certeza de que nós só somos salvos mediante a graça de Deus. Pela misericórdia do Senhor. Lembra sobre o texto? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, por exemplo, Davi pecou. Davi não deixou de ser filho de Deus. Sofreu todas as consequências. Mas ainda assim como filho. Se arrependeu, chorou, colheu tudo que ele plantou, ele colheu na vida dele. Gálatas fala sobre isso, né?
que de Deus não se zomba, que o homem semear, isso ele colherá. Pedro negou a Cristo, mas foi tratado pelo Senhor. Inúmeros outros homens, né, e mulheres passaram por esse processo ao longo da história da igreja. Então, o que você precisa ter no seu coração? Aquilo que está em 2 Crônicas 7,14, né? Se você se humilhar, orar, buscar o Senhor e converter dos seus maus caminhos, né, ele vai sarar a sua terra, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim. Então, por consequência, né, nós crentes, né, não perdemos a nossa vida eterna. Porque a salvação ela é baseada na graça. Eu não estou dizendo, mas pastor, eu saí, estou vivendo a minha vida louca e estou salvo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando crente, nascido de novo, na posição, vivendo uma vida com Deus. Porque tem gente que acha assim, eu pequei. Ai, meu Deus, eu vou para o inferno. Não. O processo, né, é muito mais profundo do que essa simplicidade. Né? Você não, tem o livro lá da vida. Deus não fica escrevendo e apagando o livro toda hora. Né? Assim, cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, o homem e a mulher que conhecem a Deus, eles têm a convicção da sua salvação. Não por serem não pecadores ou perfeitos, mas porque entendem que é pela graça de Deus. É através da graça de Deus. Nem eu, nem você tínhamos condições de nós mesmos de merecermos. Nem eu, nem você tínhamos condições de merecermos. Então, não é esse processo, ai meu Deus, falei, vou pro inferno, eu falei, briguei com aquela pessoa, Não. Porque quando você trata somente nessa condição, né, de pequei, vou pro inferno, aí você confessa, vai pro céu. Porque só esse processo raso, né, você não consegue se constranger, eu não consigo me constranger sobre aquilo que é pecado. Porque se eu entendo que é graça, que Deus me aceitou da maneira como eu sou, e eu encaro uma vida de pecado e sou confrontado com o meu próprio pecado, o constrangimento é muito maior. Da necessidade de mudança, de você ser uma nova criatura, de eu ser uma nova criatura. Né? E da mesma maneira, para terminar aqui, eu queria colocar esses últimos 2 pontos, né? O mais, talvez mais simples, é que isso não torna você desqualificado para ir para o céu. Né? Você não é uma pessoa desqualificada pelo mesmo motivo. A gente tem no nosso coração, né, Cristo em nosso coração. Nós temos a certeza que o Senhor nos alcançou, que temos uma vida de honestidade diante de Deus. Somos crentes sinceros, crentes honestos diante do Senhor. Tem muitas pessoas, né, que vivem essa vida de autoflagelo, de diminuição, de se colocar de uma situação de eu sou miserável, não mereço. É isso mesmo. Assim, a novidade, que ainda você não sabe, é que essa é a novidade. Que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, somos miseráveis. E é isso que... Mas, pastor, o que isso que se está falando? É que essa consciência que torna a graça tão poderosa. Que quando você entende que não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você tem de consagração, ou não é o quanto de pecado, entre aspas, né, que você comete, que vai te dar a salvação, você entende o quão poderoso é esse amor e o quão poderosa é a graça de Deus que nos alcançou. O quão grande é essa obra. O que Deus fez é gigantesco, ninguém mais poderia fazer. Não existe amor como o de Deus pela minha e pela sua vida. Não existe. Mas o que vai impactar essas outras coisas, considerando que eu sou um crente nascido de novo, sincero, aceitei a Cristo, me batizei? Então, para que eu vivo uma vida de oração, uma vida de meditação? É justamente para ter esse relacionamento, essa comunhão, para viver essa vida de um crente espiritual, vivendo e triunfando com Cristo em sua vida aqui, passando as dificuldades, sentado na vontade do Senhor, colhendo as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, vivendo de forma espiritual com um Deus que é espírito. E o pecado, ele nada mais faz do que
na minha e na sua vida é nos tirar desse lugar de comunhão, de adoração, de experiência com Deus, de viver o novo de Deus, de viver o todo de Deus para a nossa vida. Então, tem muitos crentes que têm dificuldade, essa convicção na salvação. Eu não estou falando de certeza, tipo, então eu sou salvo e vou salvo para sempre. Eu não estou discutindo, eu estou dizendo a convicção de que é a obra do Senhor, que é a graça que traz sobre a vida do crente a salvação. Quando você entende que você não pode fazer nada do que você faça, nada, você pode orar, entrar na igreja, viver 500 anos lá, jejuando, orando, isso não vai te salvar. Porque nada pode te salvar e me salvar, a não ser confessarmos e aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e entendemos que foi pela sua graça e misericórdia que nós fomos alcançados. E aí, quando você entende isso, o tamanho do amor de Deus, ele expande, ele explode na nossa face. E aí, tudo que nós temos e podemos oferecer a um Deus tão grandioso é prostrarmos as nossas cabeças, estendemos as nossas mãos e agradecemos a Ele por tão poderosa e grandiosa salvação que Ele realizou na nossa vida. Por fim, quando você tem a consciência disso, você entende que o Espírito Santo ele não entra e sai da sua vida. Você fica sensível, você fica mais aberto e menos aberto, mais sensível e menos sensível. Se você confessar agora o seu pecado, colocar a sua vida diante do Senhor agora, o Espírito Santo, ele está aqui comigo, está aí com você para encher a sua vida novamente. Eu vejo ao longo da minha história em igrejas pentecostais, quantas pessoas falam assim, depois que eu pequei aquela vez, eu nunca mais fui o mesmo, né? Nunca mais manifestei os dons, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Isso é o fruto de uma mente que não entendeu ainda, não teve revelação ainda de quanto poderosa é a graça de Deus na nossa vida. É a pessoa achar que ela é usada ou deixa de ser usada por causa da sua capacidade. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Ela é muito clara sobre isso. Deus realizou, Efésios 2:8, vocês são salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, isso não vem de vocês. É um dom de Deus, um presente de Deus. Qual é a finalidade disso tudo? Por que Deus fez isso? Para que ninguém se glorie. Se eu prego no Senhor. Se eu profetizo no Senhor. Se eu oro no Senhor. Se eu canto no Senhor. Se eu ensino no Senhor. Tudo para a glória do Senhor. É Ele que faz. É o Espírito dele que faz. E o Espírito do Senhor, ele foi derramado sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua vida. De maneira que nós pecamos sim, e somos pecadores. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e é justo para nos purificar e nos limpar de toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão. E nos restaurar ao lugar de onde nós caímos. E te usar novamente, de tomar novamente, encher seu coração novamente. Não quando, pastor? Daqui a um mês? Não, hoje, agora. Lembra, Deus nos deu uma ordem. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensões e soluções, mas enchei-vos. Mas sejam cheios do Espírito. Não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus nos deu uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando? Agora. Onde? Aqui. Em que tempo? Hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a minha vida. Que nós possamos ser cheios do Espírito. Que nós possamos ser cheios da graça do Senhor. Que você e eu possamos entender que nós não somos mais escravos do pecado, amém?
Nossa vida não é pautada pelos nossos erros. Nossa vida, ela é pautada pelo amor de Cristo derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Tudo é sobre Ele. A gente não canta esse louvor? É tudo sobre Ele. Né? A tempestade é Ele, a porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele, o tempo calmo é Ele. É tudo sobre Ele. O que pauta a sua vida não são só mais suas ações. O que pauta a nossa vida é o amor e o perdão de Cristo na nossa vida. Toma posse disso. Não deixe o diabo te envergonhar, tomar vantagem na sua vida. Errou, meu irmão. Errou, minha irmã. Confessa. Levanta a cabeça. Confia no Senhor e segue em frente. Que poderosa é a obra que Deus tem na sua e na minha vida. Para a honra e glória dele. Amém? Jesus abençoe vocês. Nos vemos na... Amém? Nos vemos na quinta-feira. Amém. Nos vemos na quinta-feira, nosso culto online. Eu vou pedir para que a pastora Tana ore para encerrar a nossa aula. E aí, na sequência, em nome de Jesus, nós damos os recadinhos. Amém? Pastora Tana, você pode orar para a gente encerrar a aula? Sim, pastor. Sim. Aleluia, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa aula. Queremos te agradecer, Senhor, pelas essas pessoas, Senhor, que está, Deus, estudando, Senhor, junto a nós, Pai. E eu também te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, dos meus pastores, Senhor. O teu ministro, Senhor, da tua casa, Deus. Porque sabemos, Pai, como é difícil, Senhor, o dia a dia. Sabemos, Senhor, como é complicado, Deus. Mas Ele está sempre aqui, Senhor, diante de Ti e para fazer, Senhor, aquilo que tem que ser feito, Pai. A nos ensinar, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida dos seus, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Pai. Pela essa aula maravilhosa, por todas as coisas. Muito obrigado, meu Abba Pai. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Paz, fiquem com Deus. Amém. Quinta-feira, Amém. culto online, convide alguém. Ó, se você Amém. ainda não sabe, chegando no nosso encontro de casais, primeiro encontro de casais, já está o link disponível para inscrição. Vagas limitadas, são só 30 pessoas, 15 casais, né? Ao todo. 15 casais ao todo é o nosso espaço, tá? Se inscreva lá. Não tem valor, não tem custo a inscrição, é só a esposa e o esposo levam um prato de massa e uma sobremesa, e um refrigerante. Só isso. E o espaço, tudo vai ser puxado pela igreja, vai ser uma bênção, tá? Fiquem com Deus, entrem no Instagram da igreja e vejam lá as informações. Fiquem na paz. Amém. Paz. A paz, A paz, a paz. A paz aos irmãos.